a definição do chaveamento, o G1 traçou um panorama dos 16 países classificados, mas sem levar em conta especificamente o futebol. Veja abaixo dados e curiosidades sobre o que os duelos finais da Copa têm a dizer sobre o mundo. 16 de junho. Torcedores comemoram a vitória da Dinamarca contra o Peru em Saransk, na Rússia, pela Copa do Mundo 2018. Foto: Max Rossi, Reuters. Pela primeira vez desde a estreia da fase de oitavas de final na Copa do Mundo, em 1986, nenhuma seleção africana conseguiu a classificação. O Mundial da Rússia está marcado pelo predomínio de europeus e latino-americanos. Somente o Japão não faz parte do eixo Europa-América Latina. O desenho das chaves garantiu também dois lados geograficamente distintos. Em uma parte, países onde predominam idiomas latinos se juntam ao Japão por uma das vagas na final: França, Portugal, Bélgica. O francês é uma das línguas oficiais: Argentina, Brasil, Uruguai e México. Estão definidas as oitavas de final da Copa. Menor F igual https://twitter.com/hashtag/Globo na Copa. SRC igual a #ref sublinhado SRC igual TWSRZ% 5 igual https://twitter.com/hashtag/Globo na Copa. SRC igual a #ref sublinhado SRC igual TWSRZ% 5 maior número Globo na Copa. Menor F igual https://t.cu/gofivioac igual https://t.cu/gofivioac maior pic.twitter.com/gofivioac. Junho 28, 2018. Emoção estampada nos rostos de torcedores durante jogos da primeira fase da Copa do Mundo 2018. Foto: AFP. Do outro, predomínio europeu. Só a Colômbia foge à regra. Espanha, Croácia, Dinamarca, Suécia, Suíça e Inglaterra. O salário médio em Zurique, na Suíça, é de $196.3 mil por ano, o segundo maior da Europa. Foto: Johnny. Joka, Creative Commons. A Suíça venceria a Copa do Mundo e só passaria um pouco de aperto ao enfrentar a Suécia agora pelas oitavas e a Dinamarca, depois, pelas semifinais. O Índice de Desenvolvimento Humano reúne dados sobre renda, saúde e educação e, por isso, é o favorito dos que tentam relativizar resultados de futebol. Virou até meme no Twitter. FIFA muda as regras e na Copa 2022 o critério desempate será quem tem o IDH maior. Caso seja igual, o próximo será o salário de professores. Junho 28, 2018. Assim, o duelo Suíça x Suécia será o confronto de dois dos 13 IDH mais altos desta fase, segundo a classificação da Organização das Nações Unidas, ONU. Haverá, ainda, outros 4 jogos só com países cujos índices a ONU considera muito alto: Bélgica x Japão, Espanha x Rússia, Croácia x Dinamarca, França x Argentina. As outras seleções classificadas: Uruguai, México, Brasil e Colômbia, têm índice de desenvolvimento humano considerado alto. Nenhum país com índice médio ou baixo passou de fase, o que jamais havia ocorrido na história das oitavas de final, desde 1986. Ringue montado em favela da cidade do México. A caravana faz shows gratuitos para as áreas pobres, orfanatos e presídios para pessoas que não podem pagar uma entrada de 300 pesos, $22, em um show profissional. Foto: Alexandre Meneghini, AP. Portanto, Brasil x México. Segunda-feira, 2/7, 11 horas, será a partida de menor IDH desta etapa da Copa do Mundo. E nisso os mexicanos se dão melhor. No relatório de 2016, o mais recente publicado, eles apresentaram um índice de 0,762.
Ao menos, perdemos de pouco. O desenvolvimento humano brasileiro medido pela ONU foi de 0,754. Confira as colocações do IDH em relação a todos os países do mundo. 2. Suíça, 0,9395. Dinamarca, 0,92514. Suécia, 0,91316. Reino Unido, Inglaterra, 0,90917. Japão, 0,90321. França, 0,89722. Bélgica, 0,89627. Espanha, 0,88441. Portugal, 0,84345. Argentina, 0,82745. Croácia traço 0,82749. Rússia, 0,80454. Uruguai, 0,79577. México, 0,76279. Brasil, 0,74595. Colômbia, 0,727. Litoral nordeste da Groenlândia, um dos maiores lençóis de gelo do mundo. Foto, Andolt NASA AFP. Os 16 classificados também confirmam uma constante em Copas do Mundo. A maioria absoluta fica no hemisfério norte. Somente Argentina e Uruguai estão integralmente na parte sul do planeta. Colômbia e Brasil têm porções do território nas duas metades. O pedaço de terra mais ao norte do mundo, inclusive, pertence a um dos países participantes do mata-mata da Copa do Mundo, a Ilha do Clube do Café. Sim, é isso, fica no extremo norte da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. O mapa mostra onde estão localizados os 16 países classificados para as oitavas da Copa do Mundo 2018. Foto, arte/região, tudo a ver com a Rússia, que tem a segunda sede mais ao norte da história das Copas. São Petersburgo, palco de uma semifinal e da disputa do terceiro lugar, só está mais ao sul de Sandviken, na Suécia, uma das cidades que recebeu jogos em 1958. As noites brancas em São Petersburgo acontecem entre o fim de junho e começo de julho. Foto, Dmitry Ermakov, no potovia.f.p.arquivo. Essa conta vale considerando apenas os territórios contíguos dos países. Caso contrário, a França e a Inglaterra, que têm posses em outros continentes, seriam colocadas no rol de países em dois hemisférios. Para compensar, a Argentina tem a cidade mais ao sul do mundo. Ushuaia, destino de férias dos argentinos, fica na Terra do Fogo. Saindo de barco de lá, é possível dar uma volta ao mundo no sentido leste-oeste e chegar de volta ao mesmo local sem passar por nenhum outro porto. Ushuaia, na Argentina, é conhecida como a cidade mais austral do mundo. Foto, Andrés Camacho / Municipalidade de Ushuaia. Países no hemisfério norte: Dinamarca, Rússia, Suécia, Inglaterra, França, Bélgica, Japão, Suíça, Croácia, Espanha, Portugal, México. Países com território nos dois hemisférios. 19 de junho, torcedores do Japão comemoram vitória contra a Colômbia em Saransk, na Rússia. Foto, Jason Kayanduf, Reuters. As oitavas da Copa têm equilíbrio na comparação entre os dois lados do meridiano de Greenwich, que separa o hemisfério ocidental do oriental. Do lado oeste, ocidental, há 7 países, os 5 latino-americanos, além de Portugal e Espanha. Do outro lado, a Suécia, Croácia, Suíça, Dinamarca, Bélgica, Rússia e Japão. O meridiano de Greenwich corta França e Inglaterra, o nome da linha imaginária, inclusive, refere-se a um bairro de Londres. Mas a maior parte do território desses países fica a oeste. Assim, os ocidentais venceriam o duelo contra os orientais por pouco.
Manifestantes pró-União Europeia exibem bandeiras do bloco em frente ao parlamento, em Londres. Foto: Daniel Leal Olivas. AFP. União Europeia fica com metade das vagas. 8 dos 16 países classificados para as oitavas de final integram a União Europeia, isso se contarmos a Inglaterra. Apesar do Brexit ter sido votado em 2016, somente no ano que vem está prevista a saída integral do Reino Unido do bloco econômico dos europeus. Portanto, somente Suíça e Rússia, com a maior parte do território na Ásia, não fazem parte da União Europeia. Os suíços por causa da histórica neutralidade, mas o Acordo de Schengen permite que os alpinos circulem livremente pela Europa. Desfile militar nesta quarta-feira, 9, na Rússia lembra o dia da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Foto: Sergei Karpukin, Reuters. O caso da Rússia tem mais a ver com nacionalismo. O país não tem pretensão alguma de integrar o bloco europeu, e a intenção dos russos é de retomar a influência continental perdida após a Guerra Fria. Fazem parte da União Europeia França, Espanha, Portugal, Croácia, Dinamarca, Bélgica, Suécia e Inglaterra. Reino Unido deixará o bloco em 2019, 15 de junho. Torcedores do Uruguai cantam durante jogo contra o Egito em Ekaterimburgo, na Rússia. Foto: Jorge Guerreiro / AFP. Mercosul com 100% de aproveitamento. Todos os países do Mercosul classificados para a Copa seguiram adiante: Brasil, Argentina e Uruguai. O outro integrante do bloco, o Paraguai, não conseguiu passar pelas eliminatórias. A Colômbia não integra o grupo. O Brasil enfrenta o México, segundo a economia latino-americana. Argentinos e uruguaios jogam contra franceses e portugueses, respectivamente, no primeiro dia de oitavas de final. As bandeiras do Brasil e do Mercosul foram colocadas a meio mastro em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, em homenagem às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia. Foto: Geraldo Pérez, AP. Isso significa que o sábado, 30, terá 2 duelos entre Mercosul e União Europeia: Argentina x França e Uruguai x Portugal. Talvez o momento de intensificar as relações diplomáticas. Desde as regras tarifárias de Donald Trump para o comércio com os Estados Unidos, os blocos europeu e sul-americano tentam acelerar tratados comerciais para destravar as relações entre os países. Painel com bandeira do Brasil é usado para selfies em ônibus decorado para a Copa, em Manaus. Foto: Eliana Nascimento / G1. Se internet valesse, o Brasil seria em uma coisa. O Brasil lidera com tranquilidade esta Copa, o número absoluto de usuários conectados à internet e à rede de celular. Dados reunidos pela CIA, agência de inteligência norte-americana, mostra que os brasileiros são maioria entre os conectados. Em 2016, último ano do balanço, o Brasil tinha mais de 244 milhões de celulares. É mais do que a população do país, estimada em cerca de 207 milhões. E, desse total de brasileiros, 122,8 milhões têm acesso à internet. Torcedor do Japão faz selfie em frente à Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, no Japão. Foto: Reuters, Sergei Karpukin. Isso dá quase 60% dos habitantes do Brasil. E é nessa comparação, aliás, que perdemos de outros rivais da Copa do Mundo. Proporcionalmente, há mais brasileiros na web do que mexicanos, mas, se fosse o critério, a seleção cairia já nas quartas de final. Tanto Japão, 92%, quanto Bélgica, 86,5%, possíveis adversários do Brasil, venceriam o duelo. Esse critério, a Dinamarca venceria a Copa do Mundo. 97% dos dinamarqueses têm acesso à rede. Apesar da polarização entre a América Latina e Europa, a Rússia cedia um dos mata-mata mais diversos da história da Copa em idiomas. Somando apenas idiomas oficiais, esta fase final será disputada em 13 línguas, apenas uma menos do que em 2002.
O espanhol, como sempre, se mantém como o idioma mais falado nesta fase. 5 equipes, 4 delas latino-americanas, garantem a liderança da língua de Cervantes. Ainda assim, uma menos do que em 2014. Confira a lista completa dos idiomas oficiais dos países sobreviventes da Copa.